Quero falar sobre um dos meus maiores desafios. Eu tenho percebido que tem se tornado, ao longo da minha jornada, um dos meus maiores sabotadores também. Porque algumas áreas a gente vai consolidando fundamentos da fé, a gente vai consolidando constância, a gente vai consolidando o lugar secreto. Mas o gigante que eu quero falar nessa noite, ele vai sempre nos cercar, em vários momentos ele vai conseguir nos desacelerar, ele vai conseguir tirar o nosso foco, a nossa atenção. E eu vivi nos últimos dias um ataque. É interessante porque eu percebi que, por mais que por anos eu tivesse conseguido domar esse gigante, uma brecha, ele conseguiu ter acesso ao meu coração. Eu quero falar sobre distrações nessa noite. O tema da mensagem de hoje é cuidado com as distrações. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as distrações. É interessante porque as distrações, elas já derrubaram tantos homens incríveis, heróis da fé inclusive. As distrações, elas já abriram tantas brechas em homens de Deus. A história de Davi, ela carrega um momento da história dele que é um ícone em relação a um homem de Deus que se distraiu e por conta disso fez o que se arrependeu no futuro. A Bíblia diz que Davi, ele estava no palácio e era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. E porque ele se distraiu por um momento, ele deu uma brecha que trouxe vergonha sobre todo o seu reinado. Até hoje, milhares de anos depois, falamos de tudo que Davi viveu com Deus, mas também falamos de uma vergonha que Davi carrega no seu ministério. Isso trouxe consequências sobre a sua família, isso trouxe consequências sobre os seus filhos, isso trouxe consequências sobre o seu legado. Irmão, um momento de distração pode roubar de você algo que Deus tinha liberado para você. Um momento de distração pode manchar um ministério, pode manchar um legado. Um momento de distração pode destruir seu casamento. Alguém está comigo? Diga amém. Então falar sobre distrações é tão importante quanto tudo que a gente tem falado nas últimas semanas. Ministrei uma série inteira sobre as emoções. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Falamos sobre a centralidade de Jesus. Jesus é o centro e tudo que não é ele se torna periférico, secundário. Falamos sobre o caráter de Jesus. Eu preguei uma série inteira sobre isso. Eu quero ser quem ele é, eu quero ter o que ele tem. Falamos sobre tantos fundamentos da fé, mas sabe o que é interessante? Por mais que todos esses fundamentos possam estar muito bem arraigados na gente, muito bem estabelecidos na gente, se a gente se distrair, mesmo sabendo o que você sabe, mesmo vivendo o que você já viveu, você pode abrir espaço para algo que você não deveria dar espaço. As distrações, elas abatem homens maduros e homens imaturos. As distrações abatem homens apaixonados por Deus e alguns que nem sabem quem Deus é. Distrações são um perigo eminente que nos cerca em todo o tempo, e por isso precisamos em todo o tempo estar vigilantes. E é por isso que eu quero falar sobre distrações hoje, porque eu sei que alguém aqui pode estar imerso em um grande mover de avivamento e ainda assim se distrair. Eu sei que alguém pode estar vivendo um momento de romper financeiro extraordinário e ainda assim se distrair, porque distrações, elas não se importam com a magnitude do que você está vivendo, elas só querem um segundo da sua atenção para colocar tudo isso em xeque. Foi assim com Adão e Eva. Estavam no melhor lugar, supridos de todas as formas, tinham um relacionamento com o próprio Deus. O tempo não era limitado, foram feitos para a eternidade. A morte nem existia, entra na história depois da sua queda. Não havia medo, não havia dor, não havia vergonha, não havia culpa. Eles estavam nus porque não precisavam do que se envergonhar, não precisavam se cobrir. Mas um momento de distração fez com que no melhor lugar da face da terra pudesse entrar o pecado, porque alguém se distraiu por alguns minutos. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Um momento de distração, a gente pode perder um filho no meio de um shopping. Um momento de distração, você pode passar dos limites de uma conversa que pode ferir a tua esposa ou teu marido e isso colocar em xeque teu casamento. Um minuto de distração pode gerar um rombo financeiro na tua empresa, se você confia demais a área financeira para alguém que você não deveria ter tanta confiança. Pode gerar divisão em ministérios. Um minuto de distração pode fazer com que alguém coloque preço em Jesus e com um beijo possa entregá-lo como sendo o Messias aguardado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E por mais que pareça talvez preocupante o início da mensagem, eu quero te levar para um lugar mais alto em Deus. Quando fechamos essas brechas, não há impedimento, resistência, não há nada capaz de nos impedir de viver a plenitude da vontade de Deus. Você está comigo? Diga amém.
Então, para isso eu estabeleci a mensagem de hoje em 2 pilares fundamentais. Para que a gente feche as portas de acesso às distrações, a gente precisa fazer 2 coisas: colocar em ordem as vozes ao nosso redor e colocar em ordem a nossa fé. De nada adianta termos uma fé bem estabelecida se damos acesso a pessoas que não nos dão destino. De nada adianta termos bons conselheiros se nenhum deles edifica a nossa fé. Então, quando os conselhos que me cercam, as vozes que eu ouço e os meus fundamentos de fé estão bem estabelecidos, eu me torno imparável. Porque é impossível parar alguém que está firmado debaixo de uma palavra de Deus e que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não para ouvir quem não tem nada para falar. Irmão, você se torna imparável. E assim foram vários homens de Deus, e é sobre eles que eu quero falar. Então a gente vai começar agora, amém? Vocês estão felizes ainda? Primeiro pilar fundamental, primeira chave da mensagem de hoje: você precisa colocar em ordem as vozes ao seu redor. Não vivemos inúmeros sonhos porque consultamos pessoas que não ouviram o que a gente ouviu, que não viram o que a gente viu, para receber delas aprovação para começar o que Deus já nos pediu para começar. Tem muita gente que não inicia o ministério, que não dá um passo de fé na empresa, nos negócios, que não começa algo que Deus já disse que era para começar, que Deus já falou a respeito do que Ele quer fazer. Mas por quê? Porque perguntou para amigos e amigos acharam que não era uma boa ideia, porque consultou algumas pessoas próximas e pessoas próximas acharam que talvez seja ousado demais, grande demais, difícil demais. A verdade é que todo herói da fé, se tivesse consultado alguém natural antes de dar um passo sobrenatural, não seriam lembrados na história, porque não seriam heróis, muito menos da fé, não fariam parte da galeria de Hebreus 11, não seriam citados na eternidade. Se Abraão tivesse consultado os seus parentes, provavelmente não sairia do meio da sua parentela. Se Noé tivesse consultado os seus amigos, com certeza não gastaria décadas construindo a arca. Se José tivesse parado para ouvir os seus irmãos, a primeira coisa que ele faria era abrir mão da unção que tinha para lidar com sonhos. A Bíblia diz que quando José compartilha o seu sonho com seus irmãos, eles passam a odiá-lo ainda mais. A zona de graça de José se torna o ponto sensível que gera revolta dos seus irmãos. É normalmente assim que acontece. O inferno se revolta a partir do seu ponto de graça. Não é aquilo que você é ruim, é aquilo que você é bom. Se Deus chamou para ser um sonhador, o inferno vai tentar fazer você parar de sonhar. Se Deus chamou para ser um libertador, o inferno vai tentar te coagir para que você não se posicione como tal. Se os céus te chamaram para ser um visionário, tudo e todos ao teu redor vão tentar se levantar para diminuir o tamanho da sua visão. Por quê? Porque tudo que o inferno faz é se contrapor a algo que os céus já fizeram. Guarda isso, irmão. Tudo que o inferno faz é se contrapor a algo que Deus já fez. O inferno não pode desfazer o que Deus fez, não pode desfalar o que Deus falou, não pode desprometer o que Deus prometeu. Então, como ele não pode mudar uma realidade estabelecida, a única coisa que ele pode fazer é distrair alguém que recebeu essa realidade. Se um sonhador não entende que é sonhador, se um visionário não percebe que é visionário, se um libertador não se vê como um libertador, então o inferno não precisa fazer mais nada, porque se você não entende quem você é, você não sabe o que você pode. É como uma bomba relógio que foi desativada. Como uma granada que ninguém nunca vai tirar um pino. É só potencial. O que é potencial? Potencial é algo que pode acontecer no futuro, mas o que Deus tem para nós não é uma vida sempre aguardando um tempo futuro. O que Deus tem para nós são promessas se cumprindo também no tempo presente. Você vai viver promessas hoje e amanhã e depois de amanhã e no próximo ano e daqui a 10 anos. Alguém está comigo? Diga amém. Porque essa é a jornada de fé que Deus propõe para os seus. É uma jornada de glória em glória. Os testemunhos de hoje são incríveis para hoje, não funcionam para amanhã. Deus tem novos testemunhos para amanhã. Os milagres de ontem foram incríveis para ontem, não funcionam para hoje. Deus tem novos milagres para hoje. Então, quando entendemos que os céus são uma fonte inesgotável, nós nos tornamos insaciáveis. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar em ordem as vozes ao meu redor. Nem todo mundo merece espaço de fala no seu coração. Nem todo mundo construiu uma história que deu para ele a autoridade de se tornar um conselheiro para você. Nem todo mundo pode opinar sobre algo que Deus já opinou. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!